todos, bem-vindos a mais uma formação de professores. Eu sou Tayane Costa, arte educadora da Casa Fiat de Cultura. E antes de começar, eu vou fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, tenho os cabelos longos e escuros, lisos. Eu estou usando uma blusa preta, por cima uma jaqueta verde. Eu uso um óculos de grau, ele é no formato quadrado, armação transparente, e estou usando um batom rosa. Me acompanha nosso intérprete de Libras, o Hélio. Ele é um homem branco, tem os cabelos curtos e escuros, está usando uma camisa preta e com um fundo branco. Bom, a formação de professores desse episódio, a ideia é falar sobre criatividade. Como que a gente pode trabalhar a criatividade na sala de aula? Então, começando, eu quero saber de vocês, o que é criatividade para você? Quando a gente fala essa palavra, criatividade, é um bicho de 7 cabeças? O que se passa na cabeça, né? Eu vou começar falando, então, o que não é criatividade. Criatividade não é dom. Muitos acreditam que a criatividade é uma habilidade inata, mas, na verdade, não. A criatividade, ela pode ser, a habilidade, ela pode ser desenvolvida. Então, pensar que a criatividade é um dom pode ser limitante para o próprio potencial criativo. Pode ser... tem gente que acha que é sorte de alguns, mas a gente vai ver que a gente pode desenvolver isso tanto na escola, mas também em outras áreas de conhecimento, né, e da vida. Bom, a criatividade é uma habilidade que para qualquer área da vida, como eu disse há pouco. Na sala de aula, ela pode ser desenvolvida através de atividades, estimulando o raciocínio do aluno para ser mais criativo. Aqui nós vamos falar um pouquinho mais voltado para artes, mas a gente pensar na criatividade na artes, ela vai potencializar essa habilidade em outras áreas também. Em português, em matemática, na verdade, ela vai ajudar a resolver problemas de forma criativa. Então, qual que são os benefícios da criatividade no ensino? Ajuda os alunos a se expressarem de forma mais efetiva, estimular a autoconfiança. Os estudantes, eles se sentem mais valorizados quando estimulados e elogiados, né? E isso faz com que eles tentem ser mais criativos. E isso faz com que eles se tornem mais confiantes para enfrentar o futuro, né? Tanto provas e mercado de trabalho também. Então, a gente vai ver que vai percorrer por toda a vida do aluno. E na base comum, Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, a criatividade, ela faz parte das 10 habilidades gerais, né, que se devem ser desenvolvidas em sala de aula, né, com os alunos. Então, a BNCC aborda o desenvolvimento das habilidades cognitivas, emocionais e sociais dos alunos por meio das competências gerais para a educação básica. Essas competências estão presentes em todas as etapas da modalidade de educação básica, visando garantir a formação integral dos alunos. Então, como eu disse, a criatividade, ela tem a ver com a inteligência emocional e de achar novas soluções para todos os problemas.
Então, criatividade, essa habilidade, né, está no BNCC, seria pensamento científico, crítico e criativo. Exercitar a curiosidade intelectual é recorrer à abordagem própria da ciência, incluindo investigação, reflexão, a análise crítica, a imagem e a criatividade para investigar causas e elaborar hipóteses, fórmulas no conhecimento em diversas áreas. O objetivo é investigar causas, elaborar e testar hipóteses de fórmula e resolver problemas e criar soluções. Mas qual que é o desafio da escola, né? É muito romântico falar que para desenvolver a criatividade, mas a gente sabe que não é fácil, né? Muitas vezes os professores têm um currículo muito rigoroso para ser uma matéria, disciplina muito rigorosa para ser passado, né, durante as aulas, e acaba faltando esse tempo para atividades extras. Além disso, tem a falta de muitas escolas têm a falta de recursos, e também a gente tem o outro lado, que é o lado do aluno, né? Que às vezes fica intimidado a falar, a dar a sua opinião, medo de sofrer bullying, né? Ser criticado. Então, a gente tem esses desafios para ser quebrados. Então, a ideia dessa formação é mostrar algumas atividades com recursos muito simples, mas que possam ser, e para trabalhar essa questão também da confiança do aluno. Então, a primeira atividade é a tempestade de ideias. Então, a ideia da atividade de tempestade de ideias é estimular os alunos a gerar ideias criativas para resolver um desafio. Então, uma das palavras dessa tempestade de ideias seria o brainstorming, né? Então, os alunos seriam convidados a ter debates para chegar juntos a alguma solução criativa. E a ideia é fazer isso sem julgamento, né? Uma ideia muito mirabolante. A ideia é isso, é ser livre, fazer tempestade de ideias livres, mesmo sabendo que não são factíveis, mas para estimular a criatividade e o senso crítico também. Então, o passo a passo seria dividir essas turmas em grupos. Então, pega uma turma, divide essa turma, né? Essa sala seria dividida em grupos de 3, 4, né? A ideia é que também não sejam grupos muito grandes, para ter mais conteúdo no final da atividade, né? Que a gente vai ver mais à frente. Então, cada grupo vai receber um objeto, e é objeto cotidiano, uma régua, um vaso de planta, uma chave. Então, quando esse objeto tiver ser mais simples, né, com poucas funções, mais interessante vai ser, porque eles vão ter que pensar em desenvolver, na verdade, escrever coisas que esse objeto pode ser feito. Então, aí esses grupos vão receber um objeto e esses grupos vão ter que escrever sobre o que é possível ser feito de forma criativa com esse objeto. Então, de maior forma possível. Então, por exemplo, serão dados 5 minutos e o aluno, por exemplo, tem uma régua. O que é feito com essa régua? A régua é feita uma linha. O que mais? Ela pode ser usada como uma varinha, e aí vai. Então, cada grupo vai receber um objeto diferente,
eles vão ter que fazer, né, para que vai ser usado, que pode ser usado, além do habitual. Né? Então, a ideia é sempre encorajá-los a ter sair da zona, né, da zona de conforto e pensar fora da caixinha, pensar coisas diferentes, mesmo que não sejam realizadas, mas a ideia é estimular a imaginação. E aí, depois que todos os grupos já tiverem feito essa lista com o maior número possível, em 5 minutos, ou assim, esse tempo vai ajustando de acordo com o tempo da aula, né? Pode ser dividido em mais de uma aula. E aí, eles pegam essa lista e escolhem uma das opções para ser apresentadas. Então, eles podem apresentar para o resto da turma de forma de desenho esquemático, né, um storyboard, né, pensando quase esse storyboard pensando em quadrinhos, né, de forma esquemática, como que pode apresentar esse novo uso para esse objeto. Eles podem fazer maquete, fazer teatro, né? Então, a ideia é que eles possam apresentar de forma criativa, uma forma diferente para o resto da turma. E aí, depois disso, uma das ideias para pensar a avaliação, pensar esse senso crítico também, é que os alunos tenham 2 votos, cada aluno tenha 2 votos, e escolham a ideia mais criativa que eles acharam, né? Então, eles vão votar nessas ideias criativas, e o maior, né, a ideia que tiver maior votos, maior quantidade de votos, seria o escolhido. Então, essa é uma ideia, né? E a ideia dessas atividades é que o professor possa sempre incentivar os seus alunos a pensar em si, explorar novas ideias, oferecer atividades que estimulem a imaginação e o pensamento crítico, né? Então, na próxima aula, a gente vai dar mais opções de atividades, pensando mais voltado para artes. Aqui foi uma atividade mais geral, e aqui a gente tem algumas referências que foram utilizadas nessa aula. E a gente fecha, então, a aula de hoje com uma frase do Fernando Pessoa, que é: viver é necessário. Viver não é necessário. O que é necessário é criar. Então, o que o que nos move é sempre criar pensamentos criativos e tentar tirar um pouquinho desse medo de ser zoado, né? Tirar o medo de achar que está sempre errado. Então, fazer sempre pensamentos criativos. Muito obrigada pela participação. Qualquer dúvida, sugestão, deixe nos comentários desse vídeo e acesse nossas redes sociais. Até a próxima aula.